de sinais que produz hormônios no corpo que dão a sensação de emoção, que é quando você se emociona, quando você tem o sentimento de se emocionar, isso é uma produção consequente do movimento que o Anahata Chakra faz, tá? Então, por isso que é muito importante estar em harmonia entre os sentimentos e a razão, porque às vezes as pessoas têm emoção e na hora de agir, agem contrário à emoção, né? É, isso é uma fissura. Então, ter harmonia entre a razão e a emoção dá equilíbrio na pessoa. E, finalmente, o Manipura Chakra, né? O Manipura Chakra, que é o chakra que está relacionado com o ego, ou a força da personalidade, ou a determinação de realizações, tá? Então, despertar compaixão, que está relacionado com o amor, né? A devoção, a dedicação, e a determinação de alcançar o destino a qual a alma está finalmente direcionada, tá bem? Então, é para esse propósito que nós alinhamos os chakras, para entrar em harmonia com aquilo que vai ser realizado agora, que é a absorção de Shakti. Shakti é um produto, né, que se é adquirido quando o sistema interligado de transistores, que são os chakras, estão devidamente em função ou funcionamento. É como entrar na rede do Wi-Fi. Se você coloca as senhas, você consegue acesso às dimensões que são virtuais, né, as plataformas e tal. Então, quando os chakras estão devidamente alinhados ou ativados de forma consciente, é como se você colocasse a senha do Wi-Fi. Ele passa a funcionar de forma adequada. O Sahasrara Chakra, que é o chakra que fica acima do chakra do Agya Chakra, que ele não toca, ele não está ligado ao corpo, ele está fora do corpo, esse Sahasrara Chakra é como se fosse um satélite que transmite sinais, tá? Então, esse Sahasrara Chakra, ele recolhe sinais que vêm de dimensões superiores, seja dos planetas celestiais. Se o jogador for profissional, então o Sahasrara Chakra também faz função de coletar dados da transcendência diretamente do reino de Deus. O Sahasrara Chakra, ele é projetado para essas funções. Então, ele tem uma função analógica, que é quando as pessoas sentem ou veem entidades que são ligadas à Terra, que estão relacionadas com a humanidade. Então, essa função é analógica, ela é a função primária, ela não é a função mais qualificada do Sahasrara Chakra. Então, ela está relacionada com esse aspecto aí, tá? Com as entidades, com os guias, com os devas, com a dimensão imediata. E também quando o jogador ele tem qualificação técnica, ele sabe como utilizar esse mecanismo, ele pode, através do Sahasrara Chakra, ter interações diretas com a transcendência, que é o reino de Deus propriamente dito. Tá? Mas isso é algo que se aprende com o decorrer do processo de autoconhecimento e de evolução. Tá? Então, nós estamos na fase inicial, que é o alinhamento dos chakras. Então, vamos lá fazer o alinhamento dos chakras para a gente entrar aí no nosso tema de hoje. Tá? Então, vou pedir que você, por favor, feche os olhos, observe um minuto de silêncio. Muito bem. Agora, com o Japamala, toque no seu Agya Chakra, respire profundamente, despertar. Hare Krishna. Agora toque no seu Anahata Chakra, respire profundamente, com paixão. Hare Krishna. Agora toque no seu Manipura Chakra, respire profundamente. Hare Krishna.
pranams, reverências ao mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Muito bem. Abra os olhos, por favor. Beba novamente água. Muito bem. Somini, por favor, querida, faça a contextualização, que eu já entro na sequência, tá? Ok. Então, são duas perguntas. A primeira pergunta é: havendo Deus, procede a afirmação de que Vishnu é Deus? E a segunda pergunta é: Ekadashi, o que é e a que nos leva? Vamos começar pelo Ekadashi, porque ao entender o Ekadashi, nós também desenvolvemos condições intelectuais apropriadas para compreender, né, a primeira pergunta. A primeira pergunta, ela requer um espírito refinado para assimilar o conteúdo. Lógico que, como nós somos aprendizes, então o espírito não está plenamente adaptado a esse tipo de interação. Mas, uma hora, nós tínhamos que começar, né? Enfim, então nós vamos dar início a esse processo de interação, de entendimento dessa dimensão interna do conceito Deus, né? A dimensão pessoal, que essa é a função de nós nos reunirmos com os temas transcendentes, que é justamente fazer, né, essas interações para se acostumar com a ideia visual de uma pessoa transcendente, tá? Mas vamos voltar aqui, vamos dar início então no Ekadashi. Agora são 6 horas e 51 minutos. O Ekadashi, a palavra Eka significa 1, Dashi, que é 10, tá? Ekadashi, 1 com 10 é 11, tá? Acontece que, por que esse dia ele é selecionado como um dia auspicioso? Esse dia, ele é conhecido como a mãe da devoção, a mãe da devoção. Ele, na verdade, ele é um arranjo, ele é um mecanismo criado pelo Senhor Supremo para favorecer quem? As mamães e aqueles que são mais frágeis, por incrível que pareça. Por quê? Olha só, veja bem. A cultura védica, os homens, eles são os responsáveis pela manutenção do Dharma. O Dharma é uma carga muito pesada para ser transportada por um equipamento frágil, do ponto de vista técnico. O corpo feminino é um equipamento delicado, é um tipo de tecnologia muito sensível, tá? Delicado, por conta do útero. O útero o útero tem a função de reprodução humana. Então, o útero é uma máquina de reprodução humana, é uma máquina orgânica de reprodução humana. E o processo de reprodução humana gera necessariamente uma descarga, né, uma descarga intensa de hormônios que geram o sentimento de compaixão, de ternura, de renúncia, de predisposição a morrer. Incrível, né? Que coisa interessante. A compaixão leva o ser a estar predisposto a morrer. Por quê? Porque esse ser compassivo, ele se colocará à disposição de morrer por aquele ser que ele gerou. Então, as mães são os seres que estão predispostos a morrer pelas suas crias, pelos seus filhotes, pelos seus filhos. No mundo biológico, o macho, ele não produz um hormônio chamado oxitocina
em abundância. Ele consegue reproduzir oxitocina no contato com as fêmeas através da relação sexual ou através de uma relação afetiva, né, de momentos de alegria, como, por exemplo, praticar esporte juntos, assistir um filme juntos, comer juntos. Isso produz no homem oxitocina. Esse produto, oxitocina, originalmente ele é produzido no corpo da mulher e ele é transferido por osmose ou por Wi-Fi para o corpo do homem, que então o sistema neurológico realiza as sinapses e essas sinapses então vão reproduzir a configuração emitida como dados a partir dos feromônios femininos e isso gera oxitocina no corpo masculino. Então ele fica mais suave, mais feminino, mais maternal, por assim dizer, tá? Então, a mulher, devido ao útero, ela desenvolve rapidamente o princípio que é a compaixão, tá? Que é o sentimento maternal, ok? Mesmo que o ser não seja compassivo com a humanidade, mesmo que o ser seja egocêntrico em relação à humanidade, mesmo que o ser seja não tenha assim exercícios de empatia em relação à humanidade, mesmo que o ser seja primitivo, né, assim, no sentido da evolução, seja um neófito do processo da evolução, ao ter filhos, esse ser, né, que é um ser que está assumindo uma forma feminina, automaticamente desenvolve ou desperta compaixão, que é o princípio mais elevado da evolução. Então, o ser primitivo desperta automaticamente compaixão, tá? Então, assim, a compaixão, ela é o fruto final, ela é o resultado final do processo integral da evolução. Observem que todos os seres que evoluem se tornam compassivos, portanto, eles se tornam maternais, tá? Então, por exemplo, né, vou dar alguns exemplos simples, aí depois vocês podem expandir para centenas de outros exemplos. O São Francisco de Assis, ele era só um jovem se divertindo na vida, e namorando, e paquerando, e bebendo, e curtindo a vida normalmente, como todos os jovens fazem. E, de repente, ele, né, se envolve numa situação em que ele se vê assim, motivado por compaixão. E isso faz dele uma mãe. Então, ele passa a buscar filhos, aceita filhos, e tem que cuidar desses filhos, e educar esses filhos, e, eventualmente, se irrita como uma mãe, etc. Também tem, assim, momentos das TPMs maternais, né, de uma mãe que quer se retirar, sai, desaparece, se esconde dos filhos, fica bravo com os filhos, volta, acolhe os filhos novamente, são os discípulos. Então, ele se comporta exatamente como uma mãe. E está predisposto também a dar a própria vida pelos seus filhos, que é o que uma mãe normalmente faz. Jesus Cristo é uma mãe, né, assim, educar, ensinar, curar, alimentar e, finalmente, predisposição a morrer pelos seus filhinhos. O São Francisco de Assis, o Chico Xavier, a Irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, qualquer pessoa que você já ouviu falar que é um ser evoluído, Sai Baba, Vivekananda, Yogananda, ama, qualquer ser, ou a dona pessoa lá do terreiro, a mãe de santo do terreiro, qualquer pessoa, ou o pai de santo, né, que tenha o comportamento de um ser evoluído, automaticamente agirá como uma mãe. Isso é estatístico, é uma estatística absoluta, é de 100%. Nenhum ser evoluído tem comportamento abstrato e autólatra. Todos os seres evoluídos são seres extremamente impacientes e predispostos a morrer. É incrível, mas é assim. Por que impacientes? Porque os seres evoluídos, eles ficam impacientes com a letargia e com a ignorância dos seus discípulos, assim como uma mãe fica chateada com a preguiça e com a desorganização de um filho que ela ama e que ela quer que seja uma pessoa bem educada e organizada na vida. Ao mesmo tempo, a predisposição a morrer vem do fato da intensa compaixão que a pessoa sente por aquele outro, e ela então estará disposta a entrar na frente de todos os perigos para que aquele ser que ela ame fique protegido dos perigos. Então, é uma predisposição a morrer por aqueles que ama. Esse é o princípio de Jesus, né? Ele se predispôs a morrer por aqueles que ele amava. E assim foi. Então, quando os seres evoluem, ele produz, o resultado final é compaixão. Então, um homem que evolui muito acaba se tornando uma mãe, no sentido essencial. E uma mulher que evolui muito passa a ter o sentimento de compaixão que ela tem localmente pelos seus filhotes, pela sua tribo local,
e se expande para uma tribo universal, que é a humanidade. Isso é basicamente evolução, compaixão e mãe, ou seja, a humanidade está destinada a ter um comportamento maternal. Quando a gente fala humanizar-se, nós estamos falando de vamos ser maternais uns com os outros, não fraternais. Fraternais é complicado, porque os irmãos brigam muito. Mas maternais, normalmente, a compaixão é muito maior do que a compaixão de relacionamento entre irmãos. Relacionamento entre irmãos não sei não, às vezes não dá certo. Mas, normalmente, relacionamentos maternais, eles tendem a ter mais sucesso do que relacionamentos fraternais. Tá? Na estatística, é assim que funciona. Então, se o mundo ficar maternal, isso vai ser muito mais seguro para a humanidade do que o mundo fraternal. Tá? Então, não vou entrar em detalhes nesse assunto, que depende, tem em outros momentos a gente pode, né, realçar esse tema aí, da diferença que existe, mas basicamente é isso daí. Tá? Então, veja bem, só que a questão do corpo das mulheres, no processo do Dharma, os homens, o corpo masculino está mais adaptado para fazer coisas pesadas, difíceis, de longo prazo, entende? Como, por exemplo, sentar-se e meditar durante 12 horas. A mulher, quando tem que fazer isso, ela pode ter problemas de saúde por causa do útero. O corpo esfria, o útero esfria, automaticamente vai dar vários problemas de saúde nessa pessoa, tá? Outra coisa, pelo fato de a mulher ser vulnerável por conta de que existe uma pequena abertura, então, o ato de permanecer sentado durante muito tempo pode proporcionar a introdução de micróbios, bactérias, que podem levar a doenças que impediriam o processo de reprodução, danificariam o equipamento. Então, as mulheres são privadas dessas austeridades. Elas não devem fazer essas austeridades. A civilização védica as protege para que elas permaneçam sem riscos. E, para isso, elas não podem realizar austeridades de longo prazo, como praticar yoga, aquelas austeridades de jejuns extremos que os homens fazem, porque o equipamento delas é extremamente delicado e necessita de um cuidado especial, porque ela vai realizar uma função extremamente fundamental para o processo da manutenção da humanidade, que é reproduzir humanos. É uma tecnologia muito sofisticada que requer um ambiente apropriado para ser mantido de forma adequada. Então, as mulheres são protegidas nesse sentido, elas não são convidadas ou elas não são obrigadas a realizarem austeridades que proporcionem sofrimentos ao corpo. Então, o Senhor Supremo, sabendo que suas filhinhas precisam de cuidados, transferiu a responsabilidade do Dharma, do processo de se sentar, praticar 12 anos entoando mantras para aprender a essência das escrituras, liberou as meninas e colocou os meninos na terapia ocupacional, porque os meninos, quando não estão bem ocupados, eles não trabalham. Então, os meninos têm que estar bem ocupados. Por isso, o Dharma é responsabilidade deles. Então, eles têm que se sentarem, praticar longos períodos de austeridades e estudar as escrituras, ocupar bem a mente para que eles sejam educadinhos, respeitosos, amorosos com as meninas e cuidadores das crianças no futuro. Senão, dá confusão. Menino desocupado, eles vão fazer guerras. É perigoso. É melhor que eles façam mantras do que guerras. Então, é por isso que os homens ficam responsáveis pelos estudos das escrituras, como os processos sacerdotais, e as meninas não são convidadas a serem sacerdotisas. Por que a gente não pode ser sacerdotisas? Pode, mas tem que ficar sentada durante 12 aninhos fazendo mantras. É complicado para você, menina. Então, pode ser sacerdotisa sim, mas tem que passar pelos processos que a qualifiquem. Isso é austero demais, vai causar muitos sofrimentos para você. Então, a alternativa é ser uma sacerdotisa no lar, local, que exige menos austeridade. Então, para esse ser que se responsabiliza pelo Dharma, que é a devoção, que vai transmitir os conhecimentos devocionais de amor e oxitocina no grupo, esse ser, ele não precisa sair pelo mundo, assim, fazendo esse movimento. A partir do local onde esse ser está, ele atinge a humanidade. É um tipo de tecnologia de futuro, que, por exemplo, o Wi-Fi, né? Ou o smartphone.
Você, da sua casa, você acessa o mundo inteiro, né? E já o analógico, você teria que ficar plugando ele em tomadas, etc. Então, é muito limitado. Então, a mãe, a partir do lar, ela transfere aos filhos a devoção a Deus, o amor a Deus, a dedicação à humanidade, o alimento, o cuidado, nutrir, os conhecimentos elaborados do resultado final das Escrituras, que é a prática devocional, a devoção, né? Então, por isso que o Ecádasi é conhecido como a mãe da devoção, porque ele está destinado a fortalecer essa mãe, essa sacerdotisa que tem a responsabilidade superior de ensinar aos seus filhos o princípio de amor, que é o resultado final da evolução dos estudos das Escrituras, é sentir amor a Deus. E a mãe, pelo fato de ter oxitocina e já saber organicamente o que significa amar, literalmente, no sentido mais perfeito do termo, que é a compaixão, consegue transferir esses dados para os membros familiares com muito mais facilidade do que os estudos das Escrituras, que demora muitos anos e não tem garantia de que será efetivo, porque tem pessoas que passam muitos anos estudando e se tornam pessoas secas e orgulhosas dos seus conhecimentos. Então, as mães, elas conseguem esse resultado final com muito mais facilidade. Então, é muito mais, assim, propício colocar a transmissão de dados devocionais no lar. E o sacerdote responsável, nesse caso, seria a mulher, ou seja, a mãe. O pai, então, ele é o responsável, é o guardião das Escrituras, o guardião dos Shastras, o protetor do Dharma. Então, ele vai estudar as Escrituras, ele vai transmitir os conhecimentos mais elevados, mas esses conhecimentos mais elevados, ele vai ser metabolizado pelo receptor de sinais, que são as mães, e vai ser retransmitido na sua rede através dos atos devocionais de compaixão maternal. E assim, os membros assimilam por simbiose ou por osmose esse efeito final do processo de evolução, que é a compaixão, entendeu? Então, como esse ser, esse sacerdote, essa sacerdotisa, né, nessa função, não pode praticar austeridades severas, é preciso que ela tenha uma austeridade adaptada à condição dela, mas que tenha o mesmo potencial de austeridades severas. Para isso, o Senhor Supremo pessoalmente criou o mecanismo conhecido como Ekadashi. Tá? Ekadashi. E ele, então, organizou para que o Ekadashi acontecesse no Titi, entre o 11º dia da Lua na fase crescente e o 11º dia da Lua na fase minguante. Tudo está relacionado com a Lua, e a Lua significa mãe. Então, quando a Lua vai se afastando do Sol, quando chega no 11º dia, em que ela está longe do Sol, então ela faz um jejum de Ekadashi, quer dizer, ela se abstém de comer grãos, e isso representa que ela está se fortalecendo da distância do Dharma, ou do esposo, ou de Deus, que é o Sol. Então ela faz o jejum, e esse jejum de grãos a potencializa com o Shakti para que ela consiga chegar até a parte final da epopeia, que é o distanciamento absoluto possível do Sol, que é o 15º dia. Chama-se Amavasya, que significa lua nova, ou Purnima, que significa lua cheia. Então, quando a lua ou a mãe está se afastando do esposo ou de Deus, o Dharma, que é o Sol, chega um momento em que ela precisa de energia para continuar suportando essa distância. Então, o Ekadashi, que é o jejum de grãos, vem e potencializa esse ser com Shakti, com potência espiritual. É como o corredor de maratona, está chegando na parte final, está começando a se cansar, aí o pessoal vem e dá um energético ali, uma água, toma um pouquinho e continua. É mais ou menos assim. O Ekadashi tem essa função. Então, no distanciamento do Sol, da Lua, do Sol, os titis, que são os graus de distanciamento, quando dá o 11º dia, então, que é o distanciamento, que é quando o ser está começando a ficar frágil em excesso, então, Shakti, potência para esse ser continuar, o Dharma, que é levar a devoção, ou o elemento água, até o seu destino final. Então, quando a Lua está em Amavasya, ou plenamente sem brilho, ela tem uma Shakti interna, que é uma reservazinha. Daí essa reserva começa, então, a crescer novamente,
e quando o processo de crescimento é no 11º dia, então ela está excessivamente, ela está com muita substância. É como uma mãe com muito leite que chega a estar doendo os seios dela. A minha esposa era assim, tinha tanto leite que doía, né? Então, o que ela fazia? Ela retirava o leite e, né, tinha assim, tem muitas mães que retiram e doam o leite, né? Tem um banco de leite, vai no hospital, retira e doa leite. Ou então simplesmente retira, né, o leite, porque é muito forte e dói muito. Então, o Ekadashi da lua cheia tem a função de calibrar e reduzir um pouco a potência da força, do brilho da Shakti, porque esse excesso de força faz com que a pessoa fique também alterada psicologicamente. É muita água, dá muita maré, dá muita turbulência, muitas ondas e pode estourar a barragem. E aí dá acidentes. Então, calibra aí. Tá? Alguns governos, eu assim, não tenho essa informação com precisão, mas me parece que o governo da França, ou o governo do Canadá, alguns governos colocam mais policiais nas ruas nesse período, a partir do 10º dia da lua na fase crescente, porque as pessoas cometem mais crimes emocionais, brigam e crimes. Então, mais assistentes sociais para atender pessoas com tendência ao suicídio. Então, nos períodos da lua cheia, as pessoas que estão despreparadas, que não têm calibragens, que não têm organização estrutural interna, costumam ter mais efeitos colaterais da relação que a lua cheia produz na mente humana, porque ela mexe com as águas. O cérebro é basicamente água. Então, as microgravidades que interferem no processo de águas de líquidos no corpo, em excesso, produz excesso de emoção e por aí vai os problemas consequentes. Então, quando a lua está muito fraca, Shakti para melhorar a potência. Quando ela está muito cheia, Shakti para calibrar a força emocional. Então, um sistema de psicologia aplicada, psicologia pragmática. O Senhor Supremo, ele é inteligente. Ele sabe o funcionamento mecânico, biológico e o funcionamento software dos processos psicológicos que os seres humanos possuem. Então, ele aplica, naturalmente, mecanismos de regulagem para esses processos aí, para que a alma tenha o máximo de conforto possível. Não sei se vocês já observaram, mas na natureza, todos os animais, plantas, vegetais, seres vivos, entidades vivas, obedecem ao princípio biológico. Então, elas acordam cedo com o nascer do sol. O ser humano é o único que, no exercício do seu livre-arbítrio e do seu poder, sabota essa relação de harmonia biológica. O ser humano é o único que diz, não, quem manda aqui sou eu. E eu decido ficar na escuridão. Nada de acordar. Vamos dormir. Então, o resultado consequente é que as funções da glândula pineal se desorganizam, dá vários tipos de problemas psicológicos, naturalmente, por uma questão técnica. Não é a ver que o karma, a energia, alguém jogou maldição, não. É simplesmente uma disfunção técnica. Então, quando você regulariza a função técnica, então muito daquilo que eram consideradas doenças mentais desaparecem, simplesmente por uma questão técnica. Tá? Não estou dizendo que todas as doenças mentais desaparecem por conta disso, mas as doenças mais comuns, mais leves, que perturbam as pessoas mais comumente, desaparecem, como insônia, medos irracionais, ansiedade, depressão, angústias, melancolias. Esses processos que são muito comuns entre os humanos desaparecem naturalmente pelo simples fato de se calibrar o metabolismo da glândula pineal, acordando pelas manhãs com o sol. É muito comum você não encontrar pessoas melancólicas ou deprimidas na roça, por exemplo. É muito comum você não encontrar pessoas com esses traços de danos psicológicos na roça, porque eles acordam cedo com o sol, eles levam a vida em harmonia com o princípio biológico. Então, eles estão em harmonia com Deus. E essa harmonia com o Criador faz com que eles sejam mais próximos de Deus, ou seja, mais naturais, mais alegres, mais felizes. Os filósofos do iluminismo, mais notadamente o pensador francês Jean-Jacques Rousseau, escreveu um livro chamado O Bom Selvagem, refletindo essa concepção de que, na medida em que o ser volta ao mundo natural, ele fica mais feliz, né? Num certo sentido. Porém,
Porém, a alma está destinada a ter o seu livre-arbítrio, né, o exercício do seu livre-arbítrio em algum momento, e ela vai precisar aprender a harmonizar o exercício de livre-arbítrio com a função biológica da criação. Isso requer conhecimento, inteligência e profissionalismo técnico para ter força interna, para se harmonizar com a criação. Aqueles que se desarmonizam com a criação nadam contra a correnteza, lutam contra as forças da gravidade. É complicado isso daí, viu? Realmente é muito complicado. É difícil vencer a força da natureza. Então é melhor a gente se harmonizar com os processos da criação, porque como o universo ele funciona, é uma máquina muito inteligente, e o funcionamento dele é de forma logística e de precisão, então, na medida em que nós nos harmonizamos com essa estrutura aí, a gente se dá bem, porque os resultados são funcionais, né? As células que resistem ao processo de altruísmo coletivo adoecem e morrem, né? O que se chama de câncer, praticamente. E as células que estão em harmonia com o processo altruísta, elas costumam, né, assim, serem mais felizes e saudáveis. É mais ou menos assim, tá? Então, Ekadashi é um dia que nós observamos o jejum de grãos, é um jejum simples, que é só a abstinência de grãos. Alguns fazem um pouco mais de austeridade, mas, de um modo geral, não é necessário exagerar nas austeridades, porque esse jejum ele é específico para mulheres, para mães, para crianças, para pessoas idosas. Todos podem aderir a esse jejum, e ele tem a mesma função da Shakti, da potência espiritual, que uma austeridade de fazer 30 dias só bebendo água ou só comendo à noite, como fazem os muçulmanos no mês do Ramadã. Eles passam 30 dias sem comer durante o dia e só comem com o pôr do sol, né, à noite. Então, esses jejuns austeros, eles são substituídos pelo simples jejum do Ekadashi, que é extremamente poderoso e, assim, muito, muito, muito eficaz no processo de libertação dos medos, das ansiedades e do egocentrismo, que é a ausência de empatia ou a incapacidade de enxergar o outro próximo dele, que é um jejum que transforma o ser num ser maternal, ou seja, a mãe da devoção. Tá? Então, como nós estamos relacionados aqui na Sala dos Mantras com esse princípio, esse propósito, nós, esse ano, principalmente por conta da questão do advento do mês de Saturno, aliás, do ano regido pelo princípio Saturno, então nós vamos então, aplicar, né, o princípio do Ekadashi esse ano, convidando a todas as pessoas que quiserem nos acompanhar nessa dimensão transcendente. Uma das vantagens de se observar o Ekadashi é que vocês vão conseguir compreender melhor as informações que nós queremos transmitir para vocês, tá? São informações de futuro, requer um cérebro adaptado a esse tipo de conhecimento e, assim, certas coisas não se compreende simplesmente ouvindo, tá? Pode ouvir algumas vezes, mas tem duas fases do conhecimento. Uma é Jnana e a outra é Vijnana. E Jnana significa informação. Então, você ouve aquela informação, pode até, eventualmente, repetir essas informações. Mas isso não significa que essas informações, elas germinaram em você. Não significa que você, assim, que essas sementes, elas não caíram em solo estéril. O processo conhecido como Vijnana é que transforma informação em sabedoria, em conhecimento, em realização, tá? Então, para que vocês possam perceber através do Anahata Chakra a emoção do conhecimento transcendente, esse jejum ele é extremamente funcional, porque ele vai, então, é como se fosse engraxar o sistema neurológico, fosse colocar um desengripante ali para quem entende de mecânica, sabe? Ele vai dar ali uma hidratação as meninas, né, que fazem muita hidratação no cabelo. Então, é mais ou menos isso que o Ekadashi faz, tá? Além do que, ele é extremamente saudável para o corpo, porque no dia que você deixa de comer grãos, o corpo vai precisar de uma reserva de energia. Então, para onde ele vai? Para aquelas gordurinhas. Ele vai pegar assim, o alimento que está sobrando, enfim, a energia que está sobrando naquelas partes que estão em excesso, são as gordurinhas. Então, ele também é excelente para uma limpeza das veias, do coração, dos intestinos, enfim, ele é extremamente benéfico em todos os sentidos, do ponto de vista biológico
do ponto de vista mental e do ponto de vista espiritual. Portanto, é algo bom que deve ser assimilado por todas aquelas pessoas que são interessadas em evoluir e se harmonizar com a criação e o Criador. Ok? Nós temos o Ekadashi agora, o próximo Ekadashi, quando é, Tulasi, o próximo Ekadashi? Então, o próximo Ekadashi é dia 6, né? Nós estamos com um grupinho formado, né, que é das pessoas interessadas em fazer, e nesse grupinho vamos colocar as datas, né, do início do Ekadashi, e também do encerramento, né, qual dia, qual horário, tudo certinho para vocês. E também como a alimentação, que deve ser observada, e tirar algumas dúvidas que você, porventura, possa ter, tá? Muito bem. Então, exatamente, nós temos um grupo, tá? Abrimos um grupo, o grupo dos jejuns do Ekadashi. Todos aqueles que quiserem participar conosco, nos acompanhar, né, nesse processo durante esse ano. O ano védico começa, o nosso ano védico começa em março, né? Então a gente vai fazer o primeiro mês, que é fevereiro, como uma prévia, mas o ano mesmo do Ekadashi começa em março. Então, aqueles que quiserem entrar, não é, no nosso grupo dessa terapia do jejum de Ekadashi, deve contactar a Tulasi para que ela possa, né, assim, dar as orientações iniciais. E no dia 6, logo pela manhã, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns procedimentos práticos que podem ser realizados durante o Ekadashi, em termos, por exemplo, de alimentação, do que fazer, do que não fazer, o que tal, tá bom? Para facilitar a vida de vocês, a gente vai estar junto ali, trocando ideias, tá? O nosso grupo é um grupo familiar, um grupo, né, assim, íntimo, então não há necessidade de você sentir constrangimento. Pode falar, mas isso é bobagem na minha cabeça. Não tem problema, não, fala o que você está pensando, a sua dúvida, tira a sua dúvida, converse. Nós vamos bater papo e observar o Ekadashi junto. Inclusive, pode trocar receitas também de Ekadashi, pode trocar figurinha. O grupo tem essa função de nos apoiar para que o Ekadashi seja feito de uma maneira alegre, prazerosa e com satisfação e gratidão, tá bem? Muito bem, então, o próximo Ekadashi vai ser dia 6. Aqueles que quiserem entrar ainda dá tempo, é só entrar em contato com a Tulasi, vai ser adicionado ao grupo e vai receber as notificações desses procedimentos aí, tá bem? Muito bem, Namastê, Hare Krishna. Eu vou agora entrar, né? Agora nós estamos, são 7h20, então eu tenho ainda 10 minutinhos aí para, pelo menos, fazer uma introdução a o conceito, né, o conceito Vishnu. Então, vou pedir para Suomini, por favor, repita novamente a pergunta para nós entrarmos na dissertação. Então, vou tentar fazer uma introdução aí em 10 minutos, né? Não vou conseguir, evidentemente, né, concluir o processo todo, mas já vai ficar, né, uma introdução aí, tá bom? Prabhu, a próxima pergunta é: havendo Deus, procede a afirmação de que Vishnu é Deus? Pois é, né? Aí está. Partindo né, nós estamos aqui lidando com probabilidades. Buscadores do infinito são pesquisadores da probabilidade de Deus. Não significa que você tem a obrigação de aderir à causa Deus. Nada disso. Ninguém tem obrigação de absolutamente nada. Nós somos pensadores livres, mas também somos pensadores coerentes, né? Vamos usar o nosso bom senso. A probabilidade, Deus, é uma probabilidade mais rica, intelectualmente falando. Ela é mais próspera do ponto de vista dos metabolismos filosóficos. É mais robusta do ponto de vista da coerência, tá? Tirar esse princípio, essa probabilidade da equação, torna a equação pobre e estéril. Então, intelectualmente falando, não é interessante. O desafio é mais amador, no certo sentido, porque você não tem que colocar essa peça complexa dentro do jogo, automaticamente o restante é só fazer de soluções. Então, é um raciocínio analógico muito precário do ponto de vista intelectual. A probabilidade, Deus, ela é muito mais rica porque ela exige do jogador um exercício muito mais complexo de interação. Então, ele tem que colocar essa peça dentro da equação, o que torna o jogo bem mais dinâmico e bem mais profundo do ponto de vista
dos paradoxos que essa probabilidade exige. Tá? Então, é muito mais interessante, como exercício intelectual, a probabilidade de Deus do que a não probabilidade de Deus. Portanto, do ponto de vista racional, ou do ponto de vista do exercício terapêutico, que é o desafio intelectual de decodificar essa probabilidade, nós, então, adotamos essa probabilidade como uma probabilidade mais consistente ou mais bem elaborada, até porque nós, seres humanos, gostamos de desafios. E a prova disso são as Olimpíadas, os jogos, né, os relacionamentos, as competições no trabalho, empresariais, enfim. Nós somos seres adaptados aos desafios, foi por conta disso que nós sobrevivemos, né, na seleção natural. Então, é muito mais atrativo e biologicamente harmonizado o desafio que a inércia, ou a apatia e a desistência, né? O instinto de sobrevivência é muito mais forte que o instinto de autodestruição, e a prova disso é que o índice de suicídio é muito menor que o índice daqueles que falecem de causas naturais, tá? Bom, então, logo por conta desse primeiro fato simples e observável, a probabilidade de Deus é muito mais possível ou muito mais coerente do ponto de vista das probabilidades. Então, a gente vai partir desse princípio aí, tá? Então, havendo a probabilidade de Deus como sendo consistente, ou seja, sendo essa possibilidade uma possibilidade plausível, qual seria, então, a definição dessa probabilidade? Qual seria a próxima etapa? Ou seja, a pergunta, havendo Deus, quem é Deus, finalmente? A próxima pergunta é essa daí, naturalmente, né? Então, vai se cair nessa dimensão em algumas variações admissíveis, possíveis. Por exemplo, quer ver só? Vou fazer de novo esse exercício com você, já fiz antes, vou fazer de novo. Feche os olhos por 1 minuto. Fechem os olhos. Respirem profundamente. Agora, pensem em Deus. Visualize essa pessoa. Olhe, visualize a pessoa. Agora, abra os olhos. Não precisa responder para mim. Responda para você mesmo. O que você viu? Você viu Jesus? Viu uma flor? Viu uma luz? Viu seu filho quando era criança? Viu um rio fluindo suavemente? Viu um horizonte com o pôr do sol ou o sol nascente? O que foi que você viu? Tá? Então, todas essas manifestações visuais da probabilidade de Deus referem-se a qualidades de Deus, ou características de Deus, mas não necessariamente à pessoa propriamente dita. Tá? Então, o sol se pondo, logicamente que é uma manifestação divina, é Deus, mas ao mesmo tempo não é Deus, porque a pessoa que criou essa manifestação, a flor nascendo, lógico que é Deus. Como é que vai dizer que não é Deus? É Deus, mas também não é. Porque não se refere ao criador da flor ainda, só se refere à criação do criador. Então é uma extensão do criador, mas não é o criador propriamente dito. E por aí vai. Entende? Então, essa carência de informação objetiva da pessoa propriamente dita gera no pesquisador não exatamente uma desconfiança proporcional a ponto de levar ao ceticismo, mas uma sensação de insegurança de estar tateando no escuro, sem uma definição objetiva, o que gera o que produz um jogador de menos precisão na hora de fazer os movimentos. Tá? Então, a necessidade de ter uma compreensão objetiva da pessoa em si, ela faz parte de um mecanismo automático de coerência racional no processo de evolução. Tá? Por vários fatores. Um deles, por exemplo, é que, assim, eu já mencionei isso antes, eu vou mencionar novamente aqui, é incoerente você ter uma ideia virtual de que você tem um pai, mas não poder ver esse pai. Então, ou que esse pai jamais tenha aparecido perante seus filhos.
Nós sabemos que se você tem uma vizinha, vamos colocar assim, tá? Você tem a sua vizinha que é sua amiga. Aí ela tem 2 filhos, tá? E você ouve a sua vizinha falar assim para os filhos: ah, o seu pai é muito famoso, ah, o seu pai é muito bonito, seu pai é muito inteligente, ele tem muitos amigos e tal. Os filhos, naturalmente, ficam encantados com isso. E chega um momento que eles vão: mas onde está meu pai? Ah, eu não sei, filho, nunca vi seu pai. Mas vem cá, minha mãe, meu pai não vai vir, não? Ah, não vem, ele não pode vir, ele é muito ocupado. Mas ele não me ama? Ah, ele ama muito, mas ele é muito ocupado. Uma criança fica revoltada com isso. Como é que ele me ama muito, mas a ocupação dele é mais importante que eu? Não faz sentido isso. E como é que eu tenho um pai e não posso ver meu pai, não sei quem é meu pai? Em algum momento, essa criança, ela vai começar a desconfiar da mãe, e falar: minha mãe deve ser maluca, ou deve ter algum problema mental, alguma coisa assim. Porque como é que ela diz que eu tenho um pai, mas diz que ninguém nunca viu esse pai? Como é que ela diz que eu sou amado, mas o meu pai tem constrangimento ou impossibilidade de me ver, ou simplesmente não quer me ver? Entende? Então as pessoas começam a desconfiar da religião. A religião é a mãe. A religião é a mãe dizendo: você tem um pai amoroso, um pai bondoso, um pai inteligente, e tal, e tal, e tal. As crianças ouvem isso por um tempo. A humanidade ouve isso por um tempo. Chega um momento que essa criança vai naturalmente querer ver, conhecer, saber quem é esse pai pessoalmente, porque é natural, não é uma petulância, não é uma arrogância dos seres terem essa aspiração. Entende? Por um tempo, esse sistema funciona. Por isso que as religiões, elas funcionam para um grupo. Por exemplo, você falar que seu pai está viajando e tal, para a criancinha até os 4 aninhos, ela vai, tudo bem, porque aí ela tem as brincadeirinhas ali e tal, tem o titio e não sei o quê, e ela vai se distraindo. Mas chega um momento, aos 10 anos, que essa criança quer, sabe? Aí ela vai começar: não, mas espera aí, como assim? Não, tá errado, eu quero saber, eu quero conhecer meu pai. Que história é essa? Que viagem é essa que não acaba nunca? Em algum momento, essa criança vai partir de um princípio mais consistente de ter uma relação direta com esse pai. Então, de um modo geral, as religiões que são misteriosas, elas funcionam por um tempo. Quando elas deixam de ser aplicáveis, quando elas deixam de ser funcionais, práticas no sentido pragmático do termo, ela começa, então, a ser vista pelas crianças, ou seja, pelos seres humanos que crescem, como sendo caduca, que é o que os ateus falam da religião, que ela é um sistema caduco, que ela é imprática, que ela é uma fake news, que ela é uma falsa esperança, que ela injeta esperança. Então, o que eles dizem? Que a religião é um efeito placebo para acalmar a humanidade do fato real de ela ter sido jogada nesse mundo cheio de defeitos, abandonada para morrer por esse pai cruel, insensível e abandonador, mas que é tão doloroso admitir essa verdade que elas preferem viver a mentira de que é um pai amoroso. Essa é a crítica do ateu. E é uma crítica até cruel, num certo sentido, mas do ponto de vista filosófico, é uma crítica plausível, ou seja, racionalmente aplicável. Tá? Então, a ideia é que a humanidade já evoluiu a ponto de chegar no ponto de precisar, 10 mil anos de história religiosa. Se você rastrear para trás, o processo da religião no sistema de evolução da humanidade remonta a uns 10 mil anos. O templo mais antigo, assim, encontrado pelos arqueólogos, fica numa cidade próximo ali da Turquia, Göbekli Tepe, acho que é esse o nome, mas tem um em Mohenjo-Daro, na Índia também. São templos antiquíssimos, e ali já começa o processo de religião. Você vai nas cavernas, você vê os primeiros vestígios de um protótipo de religião abstrata já em movimento. Agora, sistematizado, com sacerdotes, com organização social, pelo menos há uns 10 mil anos. Então, se você pegar 10 mil anos de história de evolução de religião e colocar a história de uma criança, você tem 10 anos
10 anos, 10 mil anos é equivalente. É o momento em que eles começam a perguntar, não, peraí, tem alguma coisa errada com essa informação aí, minha mãe. Eu acho que você está confusa, ou, sei lá, alguma coisa aconteceu de errado aí, viu? Então, nesse momento, para esse ser que chega nesse ponto, então é necessário um tipo de estrutura de informação que seja coerente com o nível de evolução em que ele está. Então, uma informação que demonstre claramente a pessoa e um sistema em que essa alma possa literalmente ter acesso direto a essa pessoa é oferecido. Senão, não há evolução, simplesmente a religião vai ser descartada. É que muitos de nós nem chegou a esse ponto de fazer esse questionamento. Então, a gente está na fase mais infantil, em que está tudo bem, mamãe, eu vou brincar e depois a gente conversa e tá bom, mamãe, tudo bem, mamãe. Então, a gente está numa fase mais infantil, então, nós não chegamos ainda a esse questionamento. Mas esse questionamento está na pauta, no processo natural do crescimento. Entende? Então, a ideia é que nós, na medida em que nós, aí falando aí sobre, aí, ó, criança de 10 anos, vem aqui, ó, esse menino, peraí, vou mostrar você, o pessoal, ó, fica, ó, tem bastante gente lá. Ó, esse menino aqui, é o Praladinha, ele tá aqui comigo, mas o pai dele mora longe, né? Ele não, assim, ele não tem lembrança do pai dele, ele tem um pai, né? Ele tá aqui comigo, a gente tá com ele aqui, né? Mas, por enquanto, ele está se distraindo comigo, está se divertindo, leva ele para passear, mas ele tem 4 aninhos. Daqui a pouco ele faz 10. E aí, como é que fica? Vai ter que mostrar ao pai, vai ter que chegar, ó, esse daqui e tal. Entende? Então, assim somos nós. Quando a gente tem, assim, 3 aninhos, 4 aninhos, como ele, o que é qual é a ocupação? Dormir, brincar, comer e se divertir. Não é isso aí, Pralada? Então. Agora, quando chegar aos 10 anos, muda tudo. Tá bom? Ok, dá tchau, pessoal. Fala bom dia para todos. Bom dia a todos. Beijo no coração de todos. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês que já cresceram, Sim. que se virem. Tchau, tchau. Muito bem. Chama a mamãe lá, tá? A mamãe vai te ajudar. Pode sair pela porta, tá bom? Tchau. Não. Bom, eu acho que esse é um sinal de que também já passamos da hora. São 7 horas e 36 minutos, tá? Só eu vou ter que dar uma atençãozinha aqui, tá, pessoal? Então, eu vou pedir que a sua Mini dê sequência no processo, que esse menino, ele está aqui comigo no quarto, assistindo o programinha dele lá, e, né? Então, eu vou ter que dar uma atençãozinha. Então, eu vou passar a responsabilidade aí para a sua Mini para dar sequência no Sadhana, e a gente continua então, tá? Essa resposta não está definitiva, ela não está finalizada. Eu só fiz uma introdução para demonstrar como que essa pergunta ela é relevante, ela procede, ela não é uma pergunta petulante, assim, desafio a Deus, um desafio ao nosso sistema de informação, nada disso. É uma pergunta muito bem-vinda, coerente, e ela era aguardada, na verdade, em algum momento ela deveria ser feita. Então, já que ela foi feita nesse momento, a gente vai, então, apresentar a explicação, né, dessa pergunta aí. O que nós fizemos hoje foi uma introdução, tá bem? Então, a pergunta não está completa ainda, a gente vai completar ela na próxima semana, tá? Muito bem. Namastê. Obrigado pela atenção de vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Om. Shanti. Namastê. Om Tat Sat.